Tá começando! Galinha choque. Mais um. Tá começando mais um programa do show aqui pela Rede TV! Uou! Tô aqui com ele novamente, o melhor do mundo! A frase? Boa noite, melhor do mundo! Você é melhor do mundo em quê? Eu sou melhor do mundo em... As pessoas dançam com música. Eu sou melhor do mundo em dançar sem música. Então dança pra gente, melhor do mundo! Pode começar? Olha lá, gafanhoto. Uou! Olha lá, hein? Aê!